Olá, meu nome é Caio, sou professor de Física aqui no cursinho comunitário Professor Lourenço Filho. Sou formado em Física pela UFSCar e estou aqui atuando no projeto junto com o professor Alexandre desde 2017, 2018, mais ou menos, né? E na aula de hoje a gente vai começar esse projeto aí de disponibilizar essas videoaulas para auxiliar na preparação de vocês para o Enem, ok? Quando a gente fala de preparação para o Enem, acho que a primeira coisa que é legal a gente falar é que para você se preparar para qualquer prova que você for fazer, para você se preparar para qualquer concurso, vestibular ou qualquer coisa que você for fazer, você precisa saber o que a prova vai te exigir. Então, todo concurso vai ter um edital, todo vestibular tem um edital ou qualquer coisa assim, que vai te dizer, olha, vai cair matéria X, Y, Z. Então, vai cair física, vai cair química, vai cair biologia, ou vai cair só física e química, vai ter matemática, não vai ter quantas questões. E aí, diante disso, você consegue se preparar melhor para para estudar para essa prova, sabendo o que você tem que estudar. No caso do Enem, a gente tem não é exatamente um edital, mas é um documento chamado, dá para pesquisar esse nome, aqui a cor preta ficou ruim, chamado de Matriz de Competências e Habilidades. Tá? Então, eu gosto sempre de começar os cursos, as aulas, sempre falando desse documento, porque é um jeito de você se preparar e saber o que você tem que estudar. Não é nada tão direto quanto outras matérias, outras provas que vão te dizer, por exemplo, olha, na prova de física vai cair cinemática, vai cair dinâmica, vai cair elétrica, mas ele vai te dizer o que você tem que fazer e como você precisa pensar para resolver as questões da prova, certo? Então, para começar, sempre é legal a gente dar uma olhadinha nisso aqui, certo? A gente tem aí essas competências e habilidades divididas por área, então a gente tem competências para ciência da natureza, tem competências para matemática, para linguagens e para ciências humanas. No caso da ciência da natureza, que engloba aí física, química e biologia, a gente tem aí, se eu não me engano, 5 ou 6 competências e 30 habilidades, certo? Dentro dessas 30 habilidades vai estar descrito aí mais ou menos o que vai precisar ser falado, o que precisa ser estudado para fazer uma prova do Enem bem feita, caprichada, ok? E dentro dessas competências e habilidades, historicamente, um dos temas que mais costuma cair é o conteúdo de circuitos elétricos, que é o conteúdo que eu decidi começar essa nossa primeira aula, ok? Então a gente vai entender basicamente quais são os princípios da eletricidade e vai aprender a trabalhar já resolvendo alguns exercícios do próprio Enem com circuitos elétricos. O que precisa pensar, o que precisa saber, quais são as fórmulas, né, que o pessoal gosta das fórmulas, ou tem medo das fórmulas no caso, né? Mas como que a gente precisa pensar para trabalhar aqui, ok? Para a gente falar de eletricidade, então, tudo que a gente precisa saber vem a partir de uma noção que é a grandeza de carga elétrica, certo? E aí eu vou até falar um pouquinho de química, porque para falar de carga elétrica a gente precisa olhar para o mundo microscópico, a gente precisa olhar para os átomos, olhar para as moléculas, né? E particularmente para os átomos e o que tem dentro deles, né? E se eu for falar de átomo, provavelmente quem já estudou um pouquinho de química vai ter uma imagem parecida com essa aqui na cabeça, né? Então, uma imagem de alguma coisinha parada aqui no meio e outras coisinhas voando ao redor. Estou chamando de coisinhas porque a gente vai definir melhor o que é isso agora, tá? Dentro do átomo, então, a gente consegue definir, e é importante lembrar que eu estou utilizando aqui um modelo chamado modelo de Rutherford-Bohr, que já não é o mais atual, a gente tem um modelo chamado modelo de Schrödinger, que ele vai trabalhar com princípios quânticos, tá? Mas ele não é necessário, ele é extremamente complexo, a física, a matemática por trás desse modelo é extremamente complexa, e trabalhar com ele nesse contexto não traz nenhum benefício. Então a gente vai dar uma simplificada e trabalhar com o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Que vai dizer basicamente que o átomo vai estar dividido em duas regiões. Uma região central, chamada de núcleo, que é essa parte mais densa que fica aqui no meio, tudo bem? E uma outra região chamada de eletrosfera. A eletrosfera ela é composta por partículas que ficam orbitando ao redor do núcleo, ok? E dentro dessas duas regiões, a gente tem 3 partículas que compõem os átomos, que a gente chama de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo na eletrosfera, certo? A gente diferencia eles principalmente, e nesse contexto é isso que vai ser útil, porque
desde a primeira vez que a gente aprende, vai aparecer essa diferenciação de que os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga nula e os elétrons têm carga negativa, certo? Então, desde lá do nono ano ou primeiro colegial, quando a gente começa a ter contato com física ou com química, a gente aprende essa ideia de que próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa, nêutron tem carga neutra, tá? Mas dificilmente a gente para pensar e olha para a definição e tenta colocar numa frase o que é carga elétrica, né? E de fato a gente não faz isso porque não tem uma definição muito simples de se fazer, tá? A gente vai partir do princípio de que a definição que eu vou colocar aqui para vocês é que a carga ela é uma propriedade fundamental da matéria. O que é uma propriedade fundamental da matéria? Ela é uma coisa que a gente sabe que existe, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe para que serve, mas definir é uma coisa um pouco estranha, definir é uma tarefa um pouco complexa, tá? Então a gente vai partir desse princípio. Sabemos que carga existe, sabemos quais partículas têm carga e sabemos como trabalhar com ela, tá? De uma maneira bem parecida com o que a gente faz em outros conceitos físicos, por exemplo, com os conceitos de energia, de tempo, né? É muito difícil a gente pensar numa definição do que é tempo, mas a gente sabe que o tempo passa, a gente sabe que o tempo existe. Para a carga funciona mais ou menos da mesma maneira. E aí a gente vai trabalhar com algumas propriedades, tá? As cargas elas vão ter essas duas propriedades que eu vou colocar aqui, que elas conseguem interagir entre si à distância, sendo que se eu tiver cargas de sinais iguais, eu vou ter uma força de repulsão. Se eu tiver carga de sinais iguais, eu vou ter uma força de repulsão. Se eu tiver carga de sinais opostos, eu vou ter uma força de atração, ok? Então a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Se eu tiver duas cargas positivas, elas vão tender a se afastar umas das outras. Se eu tiver duas cargas negativas, elas ainda tendem a se afastar uma das outras, porque são sinais iguais. Porém, se eu tiver cargas com sinais opostos, uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair, certo? Então a gente consegue medir aí quanto de carga um determinado corpo tem, quanto de carga um determinado elemento químico tem, baseado na quantidade daquelas partículas, né, de prótons ou de elétrons que ele tem, e a partir daí a gente consegue quantificar a ideia de carga, certo? Lembrando que toda grandeza física ela tem uma unidade de medida, e essa unidade de medida, no caso da carga, é o Coulomb, ok? Que a gente representa aqui por um C maiúsculo, tá? Entendendo essa noção de carga, do que é carga, a gente consegue passar, então, para parte da elétrica que a gente chama de eletrodinâmica, que ela está mais relacionada propriamente aí com os circuitos elétricos, certo? A gente chama de eletrodinâmica ou de eletricidade justamente porque o elemento central do nosso estudo vai ser os elétrons, justamente porque eles estão nessa região mais da borda do átomo, então é mais fácil para eles trocarem de cor, para eles saírem de um lugar e para o outro, enquanto o outro elemento, outra partícula que tem carga elétrica, que é o próton, ela fica no núcleo, fica no centro do átomo, então ela está mais presa, mais fixa, né? Então a gente vai sempre trabalhar, quando a gente trabalha com eletricidade, quando a gente trabalhar com cargas que vão se movendo, a gente sempre vai trabalhar com os elétrons. Daí o nome eletricidade, daí o nome eletrodinâmica e tudo mais, tá? E a gente precisa trabalhar então com três principais grandezas, que a gente chama aí de grandezas elétricas, tá? Que vão dizer para a gente tudo o que está acontecendo com o elétron, que vão conseguir representar para a gente completamente como que um elétron se comporta ou como que um conjunto de elétrons se comporta dentro de um circuito elétrico. Tá? A primeira delas é a tensão, tá? Que a gente também costuma chamar de diferença de potencial, carinhosamente apelidada aí de DDP. Tá? Então, eventualmente, a exercício não vai nem trazer o termo diferença de potencial ou tensão, ele vai falar só a DDP de um circuito ou alguma coisa assim. Tá? E a gente costuma representar ela pela letra U. Okay? Vou colocar uma frase estranha, uma frase complexa para a gente entender, que é a definição mais formal, e depois a gente vai começar a traduzir isso. Okay? DDP é a quantidade de energia que é armazenada em cada unidade de carga elétrica do meu circuito. Tá? Então, para a gente pensar nisso um pouquinho melhor, lembrando que a unidade de medida, DDP, medida em volt, né? Então, os volts lá da tomada, 110, 220 volts, você está medindo tensão, que a gente chama popularmente aí no linguajar coloquial de voltagem. Na verdade, a gente está medindo uma grandeza chamada de tensão elétrica, ok? E vamos começar olhando para uma pilha, para a gente entender melhor, para a gente sair dessa definição mais formal e trazer essa definição e trazer para um entendimento mais concreto da coisa, tá? A pilha, ela tem dois polos, que a gente vai dizer que é um polo positivo, que geralmente é esse polo que tem o biquinho aqui da pilha, e o outro polo, um polo negativo, tá? Devido a uma reação química que acontece, que aí o professor de química vai poder explicar melhor para vocês, não vou me aprofundar tanto aqui. Devido a uma reação química que acontece, essa pilha,
eu consigo dividir ela em duas partes, e lembrando que o elétron tem carga negativa, aqui no polo negativo eu vou começar a concentrar todos os elétrons, vou começar a forçar todos os elétrons a se acumularem aqui nessa região. Então eu vou ter um acúmulo muito grande de elétrons aqui, tá? Do outro lado, eu vou dizer para vocês, eu vou representar que existem cargas positivas aqui, mas na verdade entendam que toda vez que eu representar alguma coisa positiva, eu estou falando de uma falta de elétrons. Então, todas as cargas negativas vieram aqui para baixo, para o polo negativo, consequentemente ficaram faltando cargas negativas do outro lado. Por isso a gente representa como mais, tá? Então a gente tem uma série de cargas positivas aqui, a gente tem falta de elétrons desse lado. Vamos se concentrar mais nessa parte negativa da pilha, onde as partículas de fato estão se acumulando. Tá? O que vai acontecer aqui? Lembra que a gente tinha visto que cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem? Quando a gente começa a aproximar esses elétrons e forçar esses elétrons a ficarem próximos um do outro, eles vão querer tentar de maneira muito forte, e quanto mais elétrons eu for colocando aqui, essa força, entre aspas, vai aumentando, eles vão querer se afastar um do outro, tá? Justamente por conta dessa força de repulsão. Essa vontade que os elétrons têm, colocando aí entre aspas, de se afastar um do outro, é o que a gente vai chamar de tensão elétrica. Tá? Essa energia que eles têm, que eles querem gastar para se afastar um do outro, é o que a gente vai chamar de tensão elétrica. Beleza? Então, uma pilha, assim como uma tomada, ou qualquer gerador de energia, seja uma bateria, seja uma usina, qualquer coisa assim, ele vai, de alguma maneira, produzir uma região que eu tenho acúmulo de elétrons e uma região que eu tenho falta de elétrons. Nessa região onde eu tenho acúmulo de elétrons, esses elétrons vão tentar se afastar, e assim que eles tiverem uma oportunidade, que é o que a gente vai discutir no próximo slide, eles vão se deslocar dessa região aqui, que eu posso dizer que é uma região que tem maior potencial, né, para essa região daqui, que é uma região que tem menor potencial. Aqui, então, eu vou dizer que existe um potencial muito grande, aqui um potencial muito pequeno. Os elétrons vão querer sair daqui, dar a volta e vir para cá. Tá? Só que eles não conseguem fazer isso por dentro da pilha, eles precisam de um agente externo, a gente precisa colocar um fio que ligue esse pedaço do circuito até aqui. E aí, quando a gente faz isso e coloca qualquer coisa aqui no meio do caminho para fazer os elétrons gastarem essa energia, a gente consegue gerar, então, energia elétrica. Né? A gente consegue gerar ou utilizar essa energia elétrica para alguma coisa. Seja colocando um motorzinho aqui, seja colocando uma lâmpada, uma resistência de um chuveiro que pode esquentar, por exemplo. Né? Lógico, isso não funciona com uma pilha, teria que ser uma fonte mais forte, né, uma tomada, mas o princípio é exatamente o mesmo, ok? Então, a ideia por trás da tensão elétrica é isso. Para resumir bem, a tensão elétrica vai ser aquela grandeza que vai medir a força ou a vontade que os elétrons têm de se afastar uns dos outros, certo? Agora, voltando aí para a segunda grandeza, passando aí para a segunda grandeza, eu vou colocar a imagem primeiro, depois a gente volta a falar dos textos. Imagina que eu peguei um fio e, de fato, eu conectei esse polo positivo da pilha com o polo negativo e coloquei alguma coisa aqui para gastar energia. Tá? Esses elétrons que eles estavam acumulados aqui, eles vão passar a fazer um movimento ordenado, eles vão passar a se movimentar em fila, em fluxo, em direção ao polo positivo. Certo? Esse movimento ordenado que os elétrons vão fazer, ou que os portadores de carga vão fazer, que eventualmente podem não ser elétrons, se estiver falando de um líquido, por exemplo, eu vou falar de íons e não de elétrons, mas isso é detalhe. Esse movimento ordenado que os elétrons vão fazer, sempre na mesma direção, sempre com o mesmo objetivo, sempre com o mesmo destino, é o que a gente vai chamar de corrente. Okay? Então, corrente elétrica, movimento de elétrons através de um meio condutor. Tá? E a gente representa aí corrente elétrica pela letra I minúscula. Tá? Então, toda vez que um condutor, seja um metal ou qualquer material que seja condutor, uma água que tenha algum sal dissolvido nela ou qualquer coisa assim, é submetida a uma diferença de potencial por qualquer motivo que seja, eu vou ter então o surgimento, vou ter o estabelecimento aí de uma corrente elétrica, certo? E a gente mede corrente elétrica aqui nessa unidade chamada de ampere, que é representada aí por um A maiúsculo, tá? Então temos até agora duas coisas: tensão é a força que vai fazer com que os elétrons saiam de uma região e se direcionem a outra. Corrente, que é o movimento dos elétrons em si. Ok? Existe ainda uma terceira grandeza que a gente vai chamar de resistência. Tá? Resistência elétrica agora é uma coisa até mais simples de definir. Né? A gente tem até vontade de definir a palavra resistência usando a palavra resistência. Né? Então, eu poderia dizer que a resistência elétrica é uma resistência que o material vai fazer
a oposição da passagem de corrente, né? Mas a passagem da corrente, mas eu vou trocar só para não definir uma palavra com ela mesma, eu vou colocar oposição aqui ao invés de resistência. Então, resistência elétrica é a oposição feita por um material à passagem da corrente elétrica. Se a gente for pegar aquele fio condutor que eu desenhei no slide passado e for dar um zoom nele, então aqui vai estar o meu fio condutor, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, além dos elétrons que vão estar atravessando esse fio, que eu vou representar aqui de vermelho, 6 elétrons aí atravessando o fio, eu vou ter nesse fio, como ele é um fio metálico, provavelmente, ou alguma coisa assim, eu vou ter átomos desse material metálico que vão estar espalhados aqui, certo? Então esse azul mais escuro aqui são os átomos do material que está se espalhando. Qual que é a ideia? Eventualmente, quando esses elétrons eles estão se propagando, eles vão acabar colidindo com esses átomos. E nessa colisão eles acabam perdendo um pouco de energia. Tá? Então, a ideia da resistência elétrica é: esses átomos vão apresentar um obstáculo à passagem de corrente e esse obstáculo vai fazer uma parte da energia ser dissipada, ok? Então, quando a gente tem colisões aí entre os elétrons e os átomos do metal, do material, a gente vai ter uma perda de energia, a gente vai ter uma resistência, uma oposição à passagem da corrente. Tá? Essa resistência vem no sentido que seria mais fácil os elétrons passarem por aqui se não tivesse esses átomos. Os átomos vão dificultar esse caminho. Tá? A unidade de resistência elétrica aparece com essa letra grega aqui, com essa ferradurazinha. Essa ferradura aqui é uma letra grega chamada de ômega. Tá? E a unidade de resistência elétrica a gente chama de ohm. Okay? Então, resistência elétrica medimos em ohms. E interessante dizer também que a resistência elétrica, eventualmente, a gente vai querer minimizar ela, porque ela pode ser um componente que vai simplesmente fazer eu gastar mais energia do que eu precisava, mas eventualmente eu vou querer utilizar ela. Geralmente, quando a gente quer gerar calor. Tá? Esse processo de conversão de energia elétrica em calor, que acontece devido a essas colisões entre os elétrons e os átomos que eu acabei de descrever aqui, a gente chama de efeito Joule. Tá? Então, o efeito Joule é esse processo de conversão de energia elétrica em energia térmica, em calor. Tá? E aí a gente quer, eventualmente, utilizar esse calor. Quando a gente fala de uma resistência de um chuveiro, quando a gente fala de um secador que vai esquentar o ar, quando a gente fala de um forno elétrico, quando a gente fala até de uma lâmpada incandescente, que é aquelas lâmpadas mais antigas, que hoje em dia nem vende mais, a não ser que você queira uma lâmpada que esquente mesmo, tudo isso acontece devido ao efeito Joule. Tá? E aí aqui eu coloquei até uma imagem do que é uma resistência elétrica percorrida por uma corrente muito alta. Né? Se você pegar um chuveiro da sua casa e ligar ele sem água, você vai ver um negócio parecido com isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Enfim, o que acontece? A corrente passando por essa resistência, por esse material metálico aqui, ela é tão alta que ela vai gerar tanto calor que eventualmente o metal fica incandescente, eventualmente o metal começa a brilhar. Tá? Da mesma maneira, por exemplo, que quando você vai trabalhar com ferro, quando você vai derreter ferro, antes de derreter ele começa a brilhar também, é o mesmo processo. Tá? Só que aqui é causado por energia elétrica. Uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela fazia esse processo. Ela tem um bulbo lá, um filamento, que é um filamento de tungstênio, que ele aquece tanto que ele começa a brilhar. E aí você consegue iluminar a casa. Por isso, inclusive, que essas lâmpadas hoje em dia nem são vendidas mais, porque elas desperdiçam muita energia. Né? Quando você pega uma lâmpada de LED, você vai ter uma eficiência aí de 95% de energia, ou seja, 95% da energia que você gasta vai virar luz, né? Se você pega uma lâmpada dessa de filamento, eventualmente você vai ter uma eficiência de 20%, 25%. Você tem 20% da lâmpada, da energia gasta gerando luz e os outros 80% gerando calor. E aí, geralmente, você não quer gerar calor, você quer só gerar lâmpada, você quer gerar luz. Então, não é muito útil esse tipo de lâmpada hoje em dia, porque a gente tem tecnologias mais avançadas, certo? Dito isso, então, a gente consegue definir as nossas três grandezas, né? Então, a gente tem aí tensão, a força que vai fazer, força entre aspas, que vai fazer com que os elétrons atravessem o meu meio condutor. A corrente, que vai ser uma medida da quantidade de carga que atravessa do próprio movimento dos elétrons. E a resistência, que vai ser uma oposição à passagem dessa corrente elétrica. Tá? Com isso, com essas três grandezas em mente, a gente pode olhar para os circuitos elétricos com mais calma e começar a entender o que eu preciso fazer para ter um circuito elétrico. Tá? E, na verdade, eu preciso de três coisas. Vamos colocando aqui. Eu preciso ter, olha só, um gerador, que no caso aqui são essas pilhas. Tá?
Essas pilhas aqui do meu circuito elas vão ser geradoras de eletricidade, da mesma forma que as pilhas que eu coloquei no slide, das imagens do slide passado. Eu preciso ter um material condutor que vai permitir que os elétrons saiam de um ponto e cheguem a outro. E eu preciso ter um receptor elétrico, que é o cara que vai receber essa energia na forma elétrica e gastar ela. No caso aqui, a gente tem uma lâmpada, tá? A lâmpada, ela recebe essa energia que a pilha gerou na forma de energia elétrica e converte ela em energia radiante ou energia luminosa, ela gera luz, tá? Essa lâmpadazinha aqui de LED, então, ela vai ser o receptor ou o consumidor do meu circuito, beleza? Eu preciso sempre ter essas três coisas. Alguém que vai gerar energia, alguém que vai gastar energia e alguém que faça esse contato entre os dois materiais, tá? E aí, a gente pode utilizar uma representação assim mais artística, mais um desenho mesmo, para trabalhar com esse circuito, né? Mas geralmente, como física é tudo preguiçoso, a gente não vai querer trabalhar com isso, a gente vai querer simplificar. Então, ao invés de fazer esses desenhos todo bonitinho, a gente vai querer trabalhar com o que a gente chama aí de um esquema elétrico, que é basicamente dar uma representação para cada componente do circuito. Tá? Então, por exemplo, a minha pilha aqui, vou representar pelo número 1, ela vai estar representada aqui como esse símbolo aqui. Ó. Esse símbolo aqui equivale a uma pilha, ou uma bateria, ou um gerador de maneira geral. Tá? O interruptor, que eu estou representando aqui pelo número 2, ele está representado aqui como sendo a chave. Tá? E, se eu for pegar aqui uma lâmpada, ela está representada aqui, no caso, nesse terceiro, né, como esse terceiro elemento aqui, que é o LED. Tá? Esse resistor aqui, ele está só para uma questão técnica, né? Todo LED tem que ter um resistor associado a ele, mas se fosse uma lâmpada comum, não precisaria desse cara aparecer aqui. Tá? Então, a gente vai querer sempre transformar essa visão mais realista ou mais artística do que a gente tem do nosso circuito elétrico em uma coisa mais simplificada, que a gente consegue ter um conjunto de regras, um conjunto de símbolos que explicam para a gente o que está acontecendo naquele circuito. Ok? Vamos só comentar aqui rapidinho quais são esses símbolos, né, mais detalhadamente. Mas, olha só, primeira coisa aqui, passando rapidinho, eu tenho um gerador, né, que é o que vai, de fato, estabelecer a minha diferença de potencial. Pode ser uma bateria, pode ser uma placa solar, pode ser uma tomada, né? Embora a tomada não gere eletricidade de fato, mas ela está recebendo eletricidade de algum lugar. A gente pode, numa primeira aproximação, imaginar que ela é um gerador, tá? Uma pilha, como eu já falei, ou outras coisas aí, né? Sei lá, eventualmente com limão e 2 metais diferentes você consegue fazer uma pilha, tá? Um material ácido, 2 materiais metálicos, você consegue fazer uma pilha, tá? E o símbolo que a gente vai utilizar é esse símbolo aqui. São basicamente duas retas paralelas, uma maior do que a outra. A maior representa o polo positivo, a menor representa o polo negativo. Okay? Eventualmente pode aparecer essa bolinha com os sinais de mais e menos aqui também, indicando o polo positivo e o polo negativo, mas a mais comum é essa daqui. Tá? Segunda parte aí, segundo componente é o nosso resistor. Geralmente ele vai trazer uma resistência elétrica para o circuito, ou ele vai consumir um pouco da energia. No caso do LED que eu falei anteriormente, por exemplo, você quer colocar esse resistor porque se você ligar o LED direto numa pilha, ele pode queimar, ou numa bateria ele pode queimar. O resistor ele vai consumir um pouco dessa energia que chegaria para o LED e vai diminuir um pouco da energia que chega para ele. Então, aí possibilita que o LED funcione melhor. Tá? Resistência de chuveiro também. Ou a gente pode pensar aqui um motor elétrico como sendo um resistor numa primeira aproximação, tá? Um alto-falante ou qualquer coisa que vá consumir energia, não precisa necessariamente ser um resistor, alguma coisa que gere calor, mas qualquer coisa que consuma energia a gente pode aproximar aqui como sendo um resistor, tá? E a gente vai usar uma dessas duas aproximações aqui para ele. Ou esse zigue-zague ou um retângulo vazio, ok? Depois a gente tem aqui um fio, obviamente que a função dele vai ser transmitir energia, né? Ele vai ser aquele meu condutor que eu falei, né? Aqui a gente tem um fio rígido, aqui a gente tem um fio flexível, e a gente representa ele através de uma linha reta, ok? Então essa linha reta é o que vai juntar a bateria, o resistor ou os resistores que forem aparecendo no circuito, e a gente consegue formar aí um caminho fechado para a corrente passar, tá? Para a gente ter o nosso circuito elétrico funcionando, tá? Essa imagenzinha aqui é uma imagem que ela é até clássica em livros didáticos ou apostilos de física, né? Uma analogia que a gente faz para a gente entender a função das três grandezas, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho os amperes, né? Ampere é a unidade de corrente. Então, a corrente elétrica é o que está tentando atravessar o fio,
ok? Então, a menininha aqui que está vestida de azul, ela está de fato atravessando o fio. É o que está fazendo está se movimentando de fato, certo? O volt, que é a nossa unidade aí de tensão ou de diferença de potencial, é a força, entre aspas, ou é a energia que vai fazer com que esse elétron se movimente. Então, é a menininha de amarelo aqui que está empurrando o elétron, a menina que está se movimentando de fato. E o Ohm, que é a resistência elétrica, é a oposição, é a resistência, estou usando a própria palavra para definir, né? Mas enfim, é a resistência à passagem a esse movimento, a essa passagem de corrente. Então é a menininha de vermelho que está tentando apertar o fio aqui para ficar mais difícil da menininha de azul passar, ok? Então a gente tem aí as três grandezas se relacionando. Ampere, corrente, é o movimento em si, tensão é o que causa o movimento e a resistência é uma oposição ao movimento, tá? Lembrando que tensão a gente representa pela letra U, resistência a gente representa pela letra R e corrente a gente representa pela letra I. A gente consegue olhar para o circuito e relacionar essas três grandezas, tá? E aí surge para a gente a primeira formulinha que vai aparecer para a gente, tá? Uma vez que você conheça duas dessas três grandezas, você consegue calcular a terceira utilizando uma fórmula conhecida aí como lei de Ohm. Tá? A ideia é que a corrente que atravessa um circuito, ela pode ser dada pela razão, pela divisão entre a tensão que a bateria desse circuito fornece e a resistência que está consumindo essa energia, ok? Então a gente tem corrente é igual a tensão dividido por resistência. Essa daqui é a fórmula mais importante, é a base de tudo que a gente vai trabalhar com circuitos, ok? Lei de Ohm, corrente é igual a tensão vezes resistência. Eventualmente, essa lei ela pode aparecer de outras maneiras, dependendo do livro que você for estudar. Ao invés de aparecer assim, ela vai aparecer desse jeito. Ó. É exatamente a mesma fórmula. A única diferença é que eu peguei esse R que está dividindo aqui e passei multiplicando para o lado de cá. Tá? Aí ficou U é igual a I vezes R, ou R vezes I. Tá? É absolutamente a mesma coisa. Tá? Então, dependendo aí do que você quer calcular, se você quer calcular corrente, se você quer calcular tensão ou resistência, você pode isolar as grandezas da maneira que for mais adequada para você, mas a fórmula é sempre a mesma. Então, U igual a R vezes I ou I igual sobre R, mesma coisa para a gente. Tá? Entendendo o que é um circuito, eu já queria trazer para vocês, antes de a gente começar a fazer conta, um exercício mais conceitual, tá? Porque o Enem ele tem uma característica de trazer para a gente situações em que não necessariamente a gente precisa saber a fórmula ou saber a matemática que está envolvida na física. Ele quer, eventualmente, que a gente entenda os conceitos. Então, vamos trabalhar os conceitos de corrente, tensão e resistência e trabalhar o nosso entendimento do que é um circuito elétrico. Tá? Então, aí o nosso primeiro exercício de Enem, né, não coube inteiro nesse slide, eu vou colocar o enunciado aqui, as alternativas estão no próximo. Tá? Mas a ideia aqui, então, é que o exercício vai dizer o seguinte: um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal na rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pensou. Aí os símbolos adotados por eles são a lâmpada, essa bolinha com um xizinho, a tomada é um desenho com a tomada, né? E o interruptor é essa linha que foi cortada aqui, que foi quebrada, né? E a pergunta é, qual dos circuitos esboçados, que vão estar nas alternativas do próximo slide, atende às exigências que ele pediu, tá? Vou voltar aqui e vou grifar as partes que são importantes, tá? Vamos tentar sempre resolver o exercício começando identificando o que tem de relevante para a gente trabalhar, saber quais são as informações. Olha só. As tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Ou seja, as tomadas e a lâmpada devem estar ligadas na rede elétrica. Tá? E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor. Então eu preciso ter as 2 tomadas conectadas na rede elétrica, a lâmpada também conectada na rede elétrica, só que controlada por um interruptor. Vou passar para o próximo slide, então, lembrando dessas 2 condições que a gente tem, a gente consegue entender qual é o circuito que é mais conveniente para a gente. Tá? Então, por exemplo, vamos começar olhando aqui para a letra A. Tá? Na letra A aqui, você tem, lembra que a bolinha com um xizinho é o símbolo da lâmpada, e aqui eu tenho 2 tomadas, ok? Então,
aqui repara o seguinte, as tomadas até estão ligadas na rede elétrica, olha só, a energia vai vir aqui por cima, por exemplo, vai descer pela tomada, atravessar a tomada e voltar. Eu tenho aqui um caminho para a energia passar, chegar, para os elétrons chegarem e irem embora. Né? E se eu for olhar para o outro caminho, a mesma coisa. Tá? Então a gente tem uma das condições sendo satisfeitas. A tomada, as duas tomadas estão ligadas na rede elétrica. Tá? Agora o problema está na lâmpada. Por quê? A lâmpada ela até está ligada na rede elétrica. Então a energia pode chegar por aqui, por essa setinha azul que eu estou fazendo, atravessar a lâmpada e voltar. Ela pode circular por aqui. Só que ela não está sendo controlada pela chave. Tá? Então, ela não atende uma das características que o enunciado pediu para a gente. A lâmpada não está sendo atravessada, não está sendo controlada pelo interruptor, não está sendo controlada pela chave. Esse interruptor aqui, se eu abrir e fechar, eu não vou conseguir ligar ou desligar a lâmpada. E pior que isso, para quem se aprofundar um pouquinho mais nos estudos, essa situação de que se eu vier aqui e fechar esse interruptor aqui, isso aqui é uma situação de curto. Tá? O que é o curto? É quando você liga o polo positivo e o polo negativo de uma determinada bateria ou de uma fonte sem ter nada que gaste essa energia. Tá? Então, repare o seguinte, quando eu fecho esse interruptor aqui, ó, vou até trocar a cor, vou colocar um roxo aqui, a energia vai chegar da rede elétrica, ela vai dar a volta aqui pelo fio e ela vai voltar. Essa é uma situação de curto. Então, além de não tá correspondendo às expectativas que eu preciso do meu circuito, eu tenho um circuito que pode eventualmente estar em curto. E qual que é o problema do curto? Quando eu tenho essa ligação na fonte, em um gerador de energia, sem ter nada para gastar energia, a corrente que passa por aqui tende a aumentar de maneira descontrolada. A gente fala que ela tende ao infinito. Então eu tenho uma corrente que é descontroladamente alta atravessando por aqui. E qual que é o problema de eu ter essa corrente muito alta? Corrente muito alta gera calor. Eventualmente eu posso ter esse fio aqui esquentando muito, igual no caso da resistência, da lâmpada incandescente que eu falei, só que como ele está esquentando de uma maneira descontrolada, ele pode derreter e o seu fio, sua casa pode pegar fogo, a fiação ela vai dar problema aí, tá? No caso, inclusive, você precisaria ter um disjuntor para evitar que essa situação acontecesse. Mas, por esses dois motivos, pela lâmpada não estar contemplada, não estar controlada aí pelo interruptor, e pelo interruptor, quando fechado, colocar o circuito em curto, a alternativa A ela está descartada. Ok? Vamos olhar para as de baixo aqui, vamos passar um pouquinho mais rápido, porque a lógica é exatamente a mesma. Olha só, eu tenho aqui a minha primeira tomada ligada direto na rede elétrica, beleza, isso aqui é legal. Eu tenho a minha lâmpada ligada na rede elétrica e repara que antes de passar pela lâmpada, a energia passa pelo interruptor, então eu consigo desligar a lâmpada. Isso aqui é legal também, atendeu a minha característica, atendeu ao meu pré-requisito. Então, eu posso, se eu desligar esse interruptor, a lâmpada não acende mais. Só que qual que é o problema desse exercício, dessa alternativa? É que se eu quiser ligar se eu desligar o interruptor, eu desligo essa tomada aqui também. Tá? Porque olha só, a energia vai estar saindo daqui, para ela passar pela segunda tomada, ela tem que passar pelo interruptor também. Então, se eu desligar essa chave, se eu desligar esse interruptor, essa tomada não liga mais. Tá? A alternativa B também está descartada. Porque, além de eu estar controlando a lâmpada, eu estou controlando a tomada com o interruptor. Eu não quero fazer isso. Né? Então, seria uma situação aí que se eu estou com o meu computador ligado, eu apaguei a luz no meu quarto, o computador desliga também. Não é o que a gente quer. Tá? Aqui, se a gente entendeu a função do interruptor certinho, a letra C já está bem claro qual que é o problema dela, tá? Porque a lâmpada, o interruptor não está controlando só a lâmpada, ele está controlando tudo, né? Se eu desligar esse interruptor aqui, nada liga aqui, porque não tem nenhum caminho para a corrente passar. Então aqui tudo está desligado, o interruptor e as duas tomadas, tá? Então aqui também o interruptor está controlando tudo, eu não posso trabalhar com isso, não posso ter essa situação acontecendo. Aqui eu tenho uma outra situação, repara só. Ficar aqui entre as alternativas D e E, a gente tem uma situação que pode gerar alguma dúvida. Tá? Qual que é a diferença dessas duas? A diferença, ela está no fato de que, como esses três carinhas aqui estão ligados pelo mesmo fio, vamos dizer assim, o que acontece? Se eu tirar esse interruptor daqui, se eu abrir esse interruptor, se eu desligar esse interruptor, não tem nenhum caminho para a corrente passar. Então, a gente tem uma situação análoga à situação da letra C. Com o interruptor aberto, não passa energia para lugar nenhum.
Tá? Eu preciso ter um caminho fechado para a corrente passar. Tá? Se eu não tenho esse caminho fechado, a corrente não passa por nada. Ah, professor, mas e essa tomada aqui que está antes do circuito? Também não passa. Tá? Por quê? Os elétrons não podem vir até aqui, a energia não pode vir até aqui e ficar aqui. Eu preciso ter um lugar para elas saírem também, eu preciso completar essa volta. Então, por mais que esteja antes do interruptor, se eu não tenho um caminho fechado para ela passar, aqui não está passando corrente. Ok? Então, mesmo que eu tenha essa tomada aqui ligada antes do interruptor, não passa corrente por ela. E aí, por eliminação, a gente chega na letra E, que de fato é a resposta correta, mas vamos entender o porquê que ela é a correta. Olha só. Primeira tomada, eu consigo achar um caminho para a corrente passar aqui, legal. Segunda tomada, eu consigo achar um caminho para a corrente passar aqui também, legal. E se a gente for olhar para a lâmpada, agora o interruptor está controlando só a lâmpada. Tá? Então, se eu abrir esse interruptor aqui, eu só estou tirando, só estou desligando essa parte aqui do circuito, porque só essa parte aqui vai deixar de ter um caminho fechado. Essas partes anteriores continuam tendo esse caminho fechado. Logo, essa parte aqui, só essa parte azul está sendo controlada pelo interruptor. Só a lâmpada está sendo controlada pelo interruptor, que é exatamente o que a gente queria. Então, gabarito aí do nosso problema, letra E. Ok? Questão de Enem. Tá? O Enem adora trazer essas questões que não envolvem conta. Envolve você entender como que aquela situação, problema está se desenvolvendo. Tá? Envolve a gente transformar aquela condição que o exercício me deu de duas tomadas e uma lâmpada, só a lâmpada controlada pelo interruptor, você conseguir olhar para aquilo e transformar ela em uma representação gráfica de um circuito elétrico. Não é um conhecimento matemático, é um conhecimento mais teórico, no sentido de que ele não envolve a matemática. Você precisa entender os conceitos da física mesmo. Fechou? Agora, para complementar isso, a gente pode trabalhar com um exercício que vai exigir um pouco mais de matemática para a gente. Tá? Esse exercício não é do Enem, esse exercício é de uma prova chamada de ONEB. Tá? E ele vai dizer o seguinte para a gente. Um resistor ômico, toda vez que ele usar esse termo ômico, é só um rigor do exercício, ele está dizendo que esse resistor obedece à lei de Ohm, obedece àquela formulinha que a gente viu no slide passado. Tá? Um resistor ômico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a DDP em volts nos seus terminais será igual a... Então, vamos de novo grifar aí as informações importantes. Olha só. Ele está submetido a uma DDP de 40 volts, está submetido a uma tensão de 40 volts. E nesse momento ele está sendo atravessado por uma corrente de 20 A. Tá? Em uma outra situação, agora diferente, vou até grifar de uma cor diferente aqui. Nessa outra situação, eu vou ter agora uma corrente de 4 A. Qual vai ser a minha DDP? Quantos volts eu tenho nesse circuito? Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, identifiquei todos os dados que eu tenho aí. Vamos lembrar da fórmula. A fórmula que a gente vai usar é a lei de Ohm. Então, vou colocar ela aqui. Ó. I é igual a U sobre R. Ok? Eu sei que nesse primeiro momento, nesse primeiro circuito, eu tenho uma DDP de 40 volts e eu tenho uma corrente de 20 A. Então, eu vou anotar os dados que eu tenho aqui. Ó. A minha corrente ela é de 20 A e a minha tensão ela é de 40 volts. Vamos pegar esses dados que eu tenho aqui e substituir na minha fórmula. Tá? No lugar do I eu vou colocar o 20 A, no lugar do U eu coloco 40 volts e o R, que eu não conheço, eu vou calcular ele aqui. Tá? Para isolar o R, olha só, o R está dividindo 40. Quando ele passa para o outro lado, ele passa fazendo a operação contrária, passa multiplicando. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, nessa primeira etapa que eu fiz, eu posso escrever que 20R é igual a 40. Ok? Para fechar a minha conta, então, eu vou pegar esse 20 que está multiplicando e vou passar para o lado de cá com a operação contrária da multiplicação, ele vai passar dividindo. Finalmente, então, a gente percebe que a resistência do meu circuito ela é dada por 40 dividido por 20. A resistência do meu circuito, então, ela é igual a 2, lembrando que a unidade é Ohm. 2 Ohm. Okay? Por que eu estou calculando a resistência e o exercício me pediu o DDP? Porque se o circuito é o mesmo, a resistência nessa situação que eu grifei de amarelo ou nessa situação que eu grifei de verde vai ser a mesma. Tá? Então, se eu sei a resistência do circuito olhando para essa situação amarela, eu sei a resistência também olhando para a situação verde.
Então, se eu for deixar de lado agora essa minha primeira situação e trabalhar com a nova situação, eu sei que a minha resistência elétrica continua valendo 2 ohm, e eu sei que agora a minha corrente, ela vale 4 ampere. Dito isso, se eu for voltar na lei de Ohm, olha só, eu conheço a corrente, eu conheço o I, eu conheço a resistência, o R, e eu quero descobrir o U. Conheço duas coisas, quero descobrir a terceira. Posso usar a lei de Ohm de novo. Vou pegar exatamente a mesma fórmula e vou copiar ela aqui embaixo, já substituindo os dados. Ó. A fórmula vem aqui para baixo. No lugar do I eu coloco o 4. A DDP, a tensão é que eu quero calcular aqui, então eu mantenho o U. E meu R vale 2. Ok? Para finalizar o exercício, a gente pega esse 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando exatamente como a gente fez no caso anterior, e a gente trabalha, a gente chega então que a tensão vai ser igual a 4 vezes 2. 4 vezes 2 costuma dar 8, né? Lembrando aí que eu tenho 8 volts, né, unidade de tensão. O exercício até pediu a unidade aqui. Tem uma tensão de 8 volts. Gabarito, letra A. Ok? Então, é um exercício que ele te exige pensar em duas situações diferentes, te exige pensar em dois casos, mais ou menos uma coisa que eu nem gosto de fazer também, né? Mais ou menos exatamente uma coisa que eu nem gosto de fazer. E que se você for trabalhando com as situações uma por uma, sem tentar querer resolver o exercício inteiro de uma vez só, você consegue chegar na resposta correta. Tá? Usando só a lei de Ohm, diferenciando as duas situações, calculando primeiro na primeira, depois na segunda, você consegue já chegar na resposta correta. Ok? Vamos lá, então. Eventualmente, seguindo um pouco aqui com a teoria, tá? Eventualmente a gente vai ter mais de um resistor no nosso circuito. Tá? Por quê? Pode ser que se você, sendo um eletricista, sendo um técnico em eletrônica, aí, você está dimensionando o circuito ali, você vai perceber que você precisa colocar nesse seu circuito uma resistência de 4,8 ohm. Você não vai achar um resistor de 4,8 ohm para comprar. Você precisa comprar resistores com valores inteiros, com valores comerciais, né, com valores que existem para vender, e associar eles da maneira correta, ok? E aí a gente consegue, de duas maneiras diferentes, associar esses resistores, tá? Quando o meu circuito tem mais de um resistor, eu posso ter o que a gente chama de uma associação em série, que é a mais simples, que é a primeira que a gente vê, que é mais fácil de entender. Depois a gente vai ter a associação em paralelo também. Tá? O que é a associação em série? Quando eu vou colocando meus 2, 3, 5, 10, 20, vários resistores aí no circuito, cada novo resistor que eu vou colocando vai ser conectado no final do resistor anterior. Tá? Então eu vou ter uma situação assim, ó. Minha bateria está ligada aqui embaixo, e aí eu vou colocar aqui meu primeiro resistor. No final do primeiro resistor eu ligo o segundo. No final do segundo resistor eu ligo o terceiro. No final do terceiro eu ligo o quarto. E aí eu ligaria quantos eu precisasse. Como aqui eu tenho só 4, aí eu volto e ligo de volta na bateria. Eu fecho meu circuito aqui. Tá? Então, na associação em série, os resistores são ligados um depois do outro. Tá? No final de um eu coloco o começo do outro. No final de um eu coloco o começo do outro. E assim sucessivamente. Tá? O que a gente tem de interessante para falar quando a gente tem uma associação em série? A gente tem aí 3 propriedades fundamentais. Tá? Primeiro, a corrente elétrica que vai percorrer todos os resistores é a mesma, porque eu tenho só um caminho para a corrente passar. Então, todos os resistores vão estar recebendo a mesma quantidade de elétrons, vão estar recebendo aí a mesma corrente elétrica. Tá? Agora, as tensões, aí eu vou dizer o seguinte para vocês. A tensão da bateria, essa tensão aqui, vamos dizer que vou chamar essa tensão aqui de U. Ela vai ser essa energia que a bateria vai estar gerando, ela vai ser dividida entre os 4 resistores. Ela vai ser gasta por um desses 4 resistores. Então, esse cara aqui, essa energia ela vai ser dividida aqui. Se eu somar a quantidade de energia que foi gasta aqui, ou se eu somar a tensão que eu tenho em cada um dos resistores, eu volto a ter a tensão da bateria. Tá? Então, se eu falar, por exemplo, olha, aqui a tensão é de 12 volts. Necessariamente, somando esses 4 resistores aqui, eu preciso ter 12 volts. Ah, precisa ser a mesma coisa em cada um? Não. Eu posso ter, por exemplo, 1 aqui, 2 aqui, 4 aqui, 1 mais 4 deu 7 e 5 aqui. Tá? 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. Cheguei nos 12 volts da bateria. Mas o importante é que a soma de todos esses caras aqui deem a tensão da bateria. Tá? A soma das tensões elétricas de cada resistor é igual à tensão da bateria. Ok?
E aí uma propriedade que pode até ser tema de exercício, essa última aqui, que ela é mais teórica, não envolve conta, ela vai dizer o seguinte: toda vez que por acaso eu retirar algum resistor daqui, ou se eu queimar, se algum desses resistores queimar, qualquer um desses que for retirado vai fazer todos os outros pararem de funcionar. Justamente porque a corrente ela tem um caminho só para passar, né? Então, se eu for analisar o caminho da minha corrente, ela vai sair aqui pelo polo positivo, vai dar a volta, atravessar os 4 resistores e voltar para o polo negativo. Se eu tirar qualquer um desses 4 resistores aqui, se um deles queimar ou se eu só retirar ele do circuito, eu não tenho mais esse caminho fechado. Eu vou abrir o circuito. Então, não passa mais corrente. Tá? Qualquer um desses 4 que forem retirados, não tem mais corrente passando. Agora, por que a gente tem que se lembrar quando a gente for falar de associação de resistores? O que a gente vai querer saber é, beleza, eu tenho 4 resistores aqui. Eu consigo trocar esses 4 resistores por um só? Existe algum resistor que é equivalente a esses 4 que vai causar vai gerar a mesma corrente quando ligado nessa bateria? Então, isso é o que a gente vai chamar de resistência equivalente do meu circuito. Tá? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: toda vez que a gente olhar para um circuito que tem vários resistores, nosso objetivo vai ser calcular a resistência equivalente. Tá? Resistência equivalente é aquela resistência que, quando eu troco os 4 resistores, ou todos os N resistores que eu tiver no meu circuito, por essa única resistência aqui, ela vai causar o mesmo efeito. Ligada na mesma bateria, ela gera a mesma corrente. Tá? E no caso de uma associação em série, é muito simples a gente calcular a resistência equivalente. Basta a gente somar todas as resistências. Tá? Então, de novo, se eu conheço o valor dessas 4 resistências aqui, somando tudo, ou das 5, 6, 20, 1 milhão de resistências que eu tiver aqui, somando tudo, eu consigo achar o valor da minha resistência equivalente. Ok? E a ideia aí vai ser a gente começar a associar resistências para diminuir o número de resistências do circuito e simplificar o circuito. Tá? A gente vai ver isso nos exemplos. Mas um exemplo básico que a gente tem aqui, ele vai dizer para a gente o seguinte: ó, no circuito abaixo, sabe-se que a tensão fornecida pela bateria é de 11 volts. Vou deixar esse dado marcado aqui já. Calcular a resistência equivalente, vou marcar aqui a primeira coisa que tem que calcular também, e qual é a corrente elétrica que vai atravessar aí os resistores. Tá? Repara o seguinte: como é que a gente identifica que eu tenho uma resistência em série? Uma associação em série. A associação em série é caracterizada por um único caminho para a corrente passar. Então, a corrente vai sair aqui do polo positivo da minha bateria, que é o polo maior, ela vai descer, vai virar aqui à direita, né? Vai subir, vai virar à esquerda e vai descer, voltar para cá. Em nenhum momento eu tive mais de uma opção. O tempo inteiro eu tive um caminho só. Se eu tenho um caminho só, eu estou falando de uma associação em série. Ok? E se eu tenho uma associação em série, eu vou começar aqui calculando a minha resistência equivalente, que a gente viu no slide anterior, que para calcular a resistência equivalente, basta somar. Se eu tenho uma resistência com 4 ohms, outra com 8 e outra com 10, somando aqui 4 mais 8 dá 12, 12 mais 10 dá 22. Minha resistência equivalente, então, ela vai ter 22 ohms. Ok? Mas o exercício pede também para calcular a corrente elétrica. Como é que eu faço para calcular a corrente elétrica? Agora, para calcular a corrente elétrica, a gente vai de novo apelar para a lei de Ohm, que é aquela equação que a gente viu, que a gente até usou no segundo exercício. Né? Então, a gente vai lembrar lá que a lei de Ohm vai dizer que I é igual a U sobre R. Né? E aqui já vai estar mais simples para a gente, porque a gente não precisa nem isolar nada. Né? Eu sei que a minha tensão, o meu U, vale 11 volts. Então, eu vou trocar o U aqui por 11. E eu sei que a minha resistência vale 22 ohms. Então, eu vou trocar o R por 22. E 11 dividido por 22, 11 é exatamente a metade de 22, então isso aqui vai dar meio, 0,5 ampere. Ok? Resolvido aí mais um exemplo, um exercício simplesinho, só para a gente aplicar o conhecimento. Lembrando aqui que, como a associação é em série, eu tenho a mesma corrente em todas essas resistências e eu poderia calcular qual é a tensão em cada uma delas, tá? Mas aí a gente faz isso em outro momento. Tá? Aqui não é o que o exercício pediu. Beleza? Mas a corrente é a mesma nos 3. Dito isso sobre a resistência em série, quando a gente entendeu já como é que funciona uma resistência em série, uma associação em série, a gente pode passar então para a associação em paralelo. Tá? Quando eu disse que a associação em série é mais fácil, eu disse não no sentido de que é difícil entender o que é associação em paralelo, mas porque é muito intuitivo a gente pensar que se a gente tem vários resistores juntos é só somar. Isso funciona para a série, para o paralelo não funciona mais. Tá? O que é associação em paralelo? Todos os resistores agora eles vão ser conectados a um ponto em comum.
tá? Então, por exemplo, aqui no meu circuito, olha só, todos os resistores eles vão estar ligados na bateria. Ó. Vou pegar o R1 aqui, ó. Aqui em cima ele está ligado no polo positivo da bateria, aqui embaixo ele está ligado no polo negativo da bateria. E se eu for olhar para qualquer outro resistor, no caso do R2, aqui em cima ele está ligado lá na bateria, e aqui embaixo ele está ligado lá na bateria também. E se eu for pegar o R3, a mesma coisa. Se eu for pegar todos os outros resistores que eu tiver aqui, a ideia vai ser exatamente a mesma. Todos eles estão conectados a um ponto em comum. Ao invés de eu ligar um depois do outro, eu digo que eu estou ligando um do lado do outro. Tá? Quais são as propriedades que eu tenho aqui? É o contrário do que a gente tinha na série. A tensão aqui é a mesma em todos os resistores, porque todos eles são ligados no mesmo ponto, então a diferença de potencial é a mesma. Tá? Tensão elétrica é a mesma em todos. E como a corrente que está se dividindo agora, no caso da corrente, é ela que eu vou somar. Então, essa corrente I, que está saindo da bateria aqui, deixa eu trocar de cor. Essa corrente I, que está saindo da bateria aqui, ela vai ser dada pela soma do I1 com o I2, com todos os outros Is até o IN. Então, é a corrente que a gente vai somar agora, não é mais a tensão. Tá? E agora, ao contrário da associação em série, vou até limpar a tela aqui para a gente poder desenhar de novo, para ficar mais fácil de entender. Ao contrário da associação em série, na associação em paralelo, todos os resistores funcionam de maneira independente. Então, se algum queimar, se algum for retirado aqui, todos os outros continuam funcionando normalmente. Porque, olha só, imagina que eu vim aqui e eu retirei o resistor R1. Como o R2 está ligado direto na bateria, ter ou não o resistor R1 não importa, o R2 continua funcionando. Tá? Então, a ideia basicamente é essa, todos os resistores funcionam de maneira independente. Tá? Na sua casa, as ligações elétricas são todas feitas em paralelo, todas as tomadas, todos os interruptores são feitos em paralelo, porque senão, se você ligar todas as lâmpadas da sua casa em série, por exemplo, se você apagar uma, todas apagam. Então, ou fica tudo aceso ou fica tudo apagado. Tá? Se você ligar as tomadas da sua casa em série, basicamente, se você tirar qualquer coisa da tomada, se tiver uma tomada sem nada ligado, nada funciona mais. Tá? Então, tudo funciona em paralelo porque você quer as coisas funcionando de maneira independente. Ok? E aí a gente vai ter, para calcular a resistência equivalente, a gente tem uma forma um pouquinho mais complexa, que é exatamente a ideia da soma, só que agora, ao invés de eu somar as coisas, de eu somar tudo, eu vou somar os inversos. Então, ao invés de eu somar R1 mais R2 mais R3 mais R4, vou fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais blá, 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 blá. Tá? E aí, se a gente for fazer isso aqui vai me dar também, já que eu estou somando os inversos, isso aqui vai me dar o inverso da resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e por aí vai. Quantos elementos aí eu tiver, quantos resistores eu tiver, eu posso somar. Ok? Essa fórmula aqui, como a gente está falando de soma de inversos, de soma de frações, se eu tiver um número muito grande de resistores, ela vai ser um pouco mais chata de usar. Tá? Então, existem alguns casos particulares que a gente pode simplificar aqui, beleza? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide e aqui a gente vai trabalhar com dois casos particulares. Se ao invés de ter N resistores, né, no caso ali tinha 3, mas eu poderia colocar 4, 5, 20, 1 milhão, né? Se eu colocar só 2, quando eu coloco só 2 resistores, eu reescrevo aquela fórmula lá só com 2 resistores e manipulo ela se transforma nisso aqui, ó, que eu digo para vocês que é o produto pela soma. Então, a minha resistência equivalente, ela passa a ser, já que eu tenho duas resistências, R1 e R2, multiplica as duas, R1 vezes R2, soma as duas e divide o produto pela soma. Tá? É uma forma mais fácil de trabalhar, só que ela tem essa limitação de que ela só funciona com 2 resistores. Por outro lado, se eu tiver mais de 2 resistores, se eu tiver 5, 10, 20 resistores, só que todos eles forem iguais, aí eu posso reescrever também dessa forma. Todos os resistores valem R e eu tenho N resistores ligados. Então, eu tenho a minha resistência sendo R sobre N. Eu vou pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistências que eu tenho. Tá? No caso aí, então, por exemplo, se eu tenho uma associação em paralelo de 10 resistências de 100 ohm cada uma, eu vou pegar o valor de cada resistência, que é 100, e vou dividir pelo número de resistores, que é 10. Minha resistência equivalente vai ser 100 dividido por 10. 10 ohm. Ok? É um caso particular aí que a gente tem, mas que pode ajudar a gente em alguns momentos. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Enfim, vamos fazer mais um exemplo. Agora eu não vou nem pedir para calcular a tensão ou corrente, só calcular a resistência equivalente, tá? Tem um S a mais aqui, né? Dos circuitos fica difícil. Então, calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Tá? Eu tenho aqui uma associação em paralelo de 3 resistores. A primeira vale 4 ohms, a segunda vale 6 e a terceira vale 12 ohms. Tá?
Como eu tenho 3 resistores, eu não vou poder usar nenhum dos casos particulares que eu trabalhei antes. Eu vou ter que trabalhar com a fórmula mais pesada, a fórmula mais chata mesmo. Eu vou escrever aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente vale 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Somei as 3. Como R1 vale 4, R2 vale 6 e R3 vale 12, eu posso escrever aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. E aí vem aquela parte chata que a matemática pesa um pouco, que a gente tem que somar frações, né? Se eu quero somar frações, eu preciso lembrar que para fazer essa soma, eu preciso ter todas as frações com o mesmo denominador. O número de baixo tem que ser o mesmo, tá? Então, para fazer essa soma, eu poderia fazer o mínimo múltiplo comum, né, o MMC desses 3, mas eu consigo olhar para isso aqui e já perceber que tanto 4 quanto 6 eu consigo multiplicar por alguma coisa para virar 12, tá? Qual que é a lógica que eu vou seguir, então? Eu vou tentar reescrever todos as minhas frações com um denominador 12. Tá? O que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Olha só. O 1 sobre 12 já está fácil, já está com o denominador 12, então não preciso fazer nada, né? Vou manter o 1 aqui na minha última fração, só que eu preciso descobrir o que tem em cima na primeira e na segunda. Né? O que eu vou fazer aqui, então? No caso da primeira, olha para o denominador dela, é 4. Para mim pegar o 4 e transformar no 12, eu preciso multiplicar por quanto? Por 3. Ok? 4 vezes 3 dá 12. Se eu multipliquei por 3 o lado de baixo, eu vou multiplicar por 3 o lado de cima também. 1 vezes 3 deu 3. Meu número de cima aqui vale 3. Ok? E eu vou fazer a mesma lógica no segundo resistor. Tá? Olha para esse denominador aqui, 6. Para mim pegar o 6 e transformar ele no 12, eu preciso multiplicar agora por 2. Se eu multipliquei por 2 embaixo, multiplico por 2 em cima também. Aparece o 2 aqui. Tá? Aí agora é só somar a parte de cima. A gente descobre então que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Certo? Dividido por 12. E 6 dividido por 12. Beleza, eu nem vou resolver essa fração aqui porque eu ainda não achei a resistência. Eu achei 1 sobre a resistência. Tá? Para mim descobrir a resistência, então, eu preciso inverter essa fração. Tá? O que está embaixo eu jogo para cima, o que está em cima eu jogo para baixo. Se eu invertir de um lado, eu vou inverter o que aqui é a mesma coisa do outro. Tá? Então, se eu vou inverter a fração da esquerda, eu inverto a fração da direita também. E quando eu faço isso, eu consigo finalmente transformar a minha equação aí, a minha conta, né, em resistência equivalente sobre 1, que eu não preciso representar a divisão por 1 aqui, porque não muda nada, né, é igual a invertir a outra fração, 12 sobre 6, que dá 2. Eu tenho uma resistência, então, de 2 ohm. Repara que a conta é um pouco mais longa do que a conta anterior. Tá? Ela tem um pouquinho mais de passos, precisa saber somar fração, saber igualar o denominador, saber fazer o mínimo múltiplo comum, se não conseguir enxergar de cara que o mínimo, no caso, que seria 12. Tá? Então ela envolve um pouquinho mais de passos. Não é nada muito fora do comum fazer isso, mas ela envolve uma matemática um pouquinho mais chata do que só somar, que era o caso anterior. Tá? Para a gente encerrar aqui, então, já que eu já falei de associação em série, associação em paralelo, vamos mostrar como que o Enem cobra isso, já que a gente está falando de Enem, né? Vou colocar aqui 2 exercícios do Enem para a gente resolver, e aí com esse exercício a gente já encerra, tá? Primeiro exercício, esse exercício, se eu não me engano, é de 2021, tá? Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, eu tenho aqui um circuito elétrico que tem algumas resistências. Quando eu encosto meu dedo aqui nesse ponto, eu vou como se eu estivesse fechando esse interruptor A aqui. Se eu encostar o dedo aqui mais embaixo, é como se eu estivesse fechando o interruptor B. Então, dependendo de onde eu encosto, eu consigo fechar meu circuito em locais diferentes e eu consigo medir qual é a corrente que foi gerada, eu consigo saber aonde que esse circuito foi fechado, para saber aonde que a pessoa está encostando. Tá? Hoje em dia, as telas celulares não são mais assim, né? Você tem aparelhos touchscreen que tem telas mais modernas, né? Isso aqui é aqueles aparelhos celular antigos, os primeiros que saíram touch, que tinha uma canetinha que se encostar com a caneta, né? Mas
basicamente é o modelo mais simples de tela touchscreen que a gente tem. Tá? A pergunta que o exercício faz é: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então eu estou encostando aqui, ó. Eu vou fechar esse circuito, beleza? Aí a pergunta é qual é essa resistência equivalente. Vou passar para o próximo slide, vai ter esse circuito aqui de novo e a gente vai começar a mexer com ele, tá? Então olha só, aparece aqui o circuito, lembrando que eu preciso fechar ele no ponto A, ok? Fechei o circuito aqui no ponto A. Vamos entender quais são os caminhos que a corrente tem para seguir. Eu vou grifar aqui quais são os caminhos que a corrente vai passar. Ela vai sair aqui do polo positivo da bateria, ela vai percorrer todo esse caminho. Aqui, ela vai se dividir, ela pode descer ou ela pode seguir para a direita. Se ela descer, ela consegue dar toda essa volta e voltar para a bateria. Se ela for para a direita, ela vai descer aqui até o ponto A. Só que repara que aqui no ponto A, embora pareça que tenha mais uma divisão, não tem. Porque ela tem que vir para a esquerda obrigatoriamente. Se ela descer aqui, não tem um caminho fechado, porque só o interruptor A foi fechado, o B não. Então, aqui não existe um caminho para ela voltar para a bateria. Não tem corrente passando por aqui. O circuito vai se resumir só essa parte que está grifada. Tá? Então, eu vou pegar, vou desenhar ele aqui do lado para a gente entender ele mais fácil. Ó. Eu tenho uma resistência aqui, que vai ter 4 kΩ. Eu tenho uma outra resistência aqui à direita dela, que vai ter 4 kΩ também. Eu vou ter essa ligação aqui para a esquerda e descendo eu tenho mais uma resistência que vale 4 kΩ. Tá? Ah, professor, mas e essa outra aqui? Essa aqui, como não está passando corrente por ela, é como se ela não existisse. A gente fala que é um circuito aberto. Ela não está influenciando em nada no circuito. Tá? Ah, professor, mas o que é esse quilo que está aqui? Esse quilo tem a mesma função, por exemplo, de um quilograma ou de um quilômetro. Né? Um quilograma são 1000 gramas, um quilômetro são 1000 metros, um quilô são 1000 ohms. Tá? Então, é um prefixo que a gente usa aí para indicar 1000 de alguma coisa. Beleza? Como é que eu resolvo esse circuito? Repara que eu não consigo dizer de cara nem se é série nem paralelo, porque isso é o que a gente chama de uma associação mista. Ela mistura série e paralelo. Associação mista. Ok? E o que eu posso dizer sobre uma associação mista? Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu olho para ela é tentar eliminar qualquer bifurcação na passagem da corrente. Então, esses dois resistores aqui que estão em paralelo, eles estão dando uma separação na passagem da corrente. Né? Então, eu tenho dois caminhos possíveis, eu quero eliminar eles. Os dois estão em paralelo, então a gente vai lembrar lá que a nossa equação ia dizer que a resistência equivalente ia ser igual a 1 sobre R1, ou melhor, 1 sobre a resistência equivalente, né? Vamos copiar a fórmula aqui certinho. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Professor, precisa usar essa fórmula de novo? Não precisa, porque aqui, se você for lembrar, isso é um daqueles casos particulares que a gente está trabalhando. Lembra, eu tenho N resistências iguais. Aqui eu tenho duas resistências iguais. E como é que a gente trabalha? Ao invés de usar essa fórmula aqui, como é que a gente trabalha com essas resistências aqui? Posso dizer, então, que a resistência equivalente ela vai ser igual ao valor dessas resistências, 4 kΩ, dividido pelo número de resistências que eu tenho, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Essa associação em vermelho, então, ela vai me dar uma resistência equivalente de 2 kΩ. E aqui, gente, quando você estiver resolvendo a associação mista, não pode ter preguiça. Associou um resistor, desenha o circuito de novo para garantir que você não vai fazer besteira. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar o circuito de novo, trocando esses dois resistores que eu marquei de vermelho aqui por um só, que vale 2 kΩ. Então, o meu circuito novo vai ficar dessa forma. Aqui em cima, no lugar desses dois resistores, aparece um de 2 kΩ. E aqui embaixo, continua tendo um de 4 kΩ. Ok? Agora, a gente tem uma situação mais fácil, porque agora, como eu tenho um resistor depois do outro, isso aqui caracteriza para mim uma associação em série. Vou marcar de azul aqui, ó. Isso aqui virou uma associação em série. E se virou uma associação em série, a gente vai lembrar que para calcular a resistência equivalente, basta somar. E aí eu sei que a primeira vale 2, a segunda vale 4. A minha resistência equivalente, então, vai valer 6 ohm. Ou melhor, 6 kΩ, né? 6 kΩ. E aí, resolvido o exercício, é só a gente voltar lá nas alternativas e a gente vai perceber que 6 kΩ é a alternativa C. Matamos o exercício. Questão de Enem.
tudo bem? Sabendo associar resistores, sabendo lei de Ohm, aqui nem precisa da lei de Ohm, só associar resistor mesmo. Mas sabendo associar resistores e no máximo aí uma lei de Ohm, muita coisa de elétrica você já consegue fazer para o Enem, ok? Para encerrar essa aula, então, o último exercício, a gente vai trabalhar aqui com mais um exercício do Enem também, esse aqui é um pouquinho mais antigo, mas ele vai dizer o seguinte, ó, uma residência possui 2 aparelhos de TV, vamos começar a marcar as coisas aqui, 2 geladeiras, um computador, um ferro elétrico e 8 lâmpadas incandescentes. A resistência elétrica de cada equipamento está representada pela figura 1, está no próximo slide, tá? Não coube aqui. A tensão elétrica que alimenta a rede da resistência é de 120 volts. Um eletricista faz 2 ligações que se encontram representadas pelas figuras 2 e 3, também no próximo slide. Com base nas informações, verifica-se que a corrente indicada pelo amperímetro da figura 2 registrará uma corrente de 10 A, 2 registrará uma corrente de 12 A, e por aí vai. Então, eu quero saber qual das duas figuras que estão aqui, qual é a resistência de cada uma delas. Tá? Repare o seguinte, a figura 1 está me dizendo que a TV tem uma resistência de 40 ohm, a geladeira 60, o computador 40, o ferro 120 e a lâmpada 20. Tá? E aí, na figura 2 e na figura 3, eu tenho 2 ligações diferentes. Tá? Vamos começar a traduzir essas coisas aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 lâmpadas, certo? Cada uma dessas lâmpadas, 20 ohm. Então, ao invés de desenhar a lâmpada, eu vou representar aqui. Ó. Aí que falhou o negócio aqui. Cada uma dessas lâmpadas tem resistência de 20 ohm. Eu vou representar 3 resistências aqui de 20 ohm. 20, 20, 20. Depois eu tenho a minha geladeira. A geladeira tem uma resistência de 60 ohm. Eu vou colocar ela aqui, mais uma resistência de 60. Daí eu tenho a TV. A TV vai me dar, então, 40 ohm. E já ligo isso tudo. Ou melhor, tem o computador ainda, que também é 40 ohm. Vou representar ele aqui também. 40 ohm. E eu ligo isso tudo na minha bateria, na rede elétrica, certo? Então eu tenho 3 lâmpadas, que são 3 de 20 ohm, uma geladeira 60 e 2, um computador e uma televisão, 40 cada um, certo? A pergunta é, lembrando que o exercício diz lá no enunciado que essa rede elétrica que está ligada a 120 volts, qual é a tensão, qual é a corrente que vai passar, que vai sair aqui da bateria, que vai estar nesse amperímetro aqui, tá? Amperímetro, né? Metro vem de medida e ampere, né, unidade de corrente, ele mede os amperes, ele mede a corrente do circuito, ok? Para isso a gente vai ter que começar a associar essas resistências, certo? Olha só, vou pegar essas 3 aqui, eu tenho 3 resistências associadas em série, certo? Na associação em série a gente só soma, então eu vou ter 20 mais 20 mais 20, 60, certo? Vamos reescrever o circuito aqui então fazendo essa troca. Vamos mais rapidinho aqui. Eu tenho uma resistência de 60 aqui. A segunda resistência de 60 era da geladeira. A terceira de 40. E eu vou ter uma quarta resistência também de 40. Ok? Isso tudo ligado em 120 volts. Só para representar aqui certinho. 120 volts. E aí pode parecer difícil, vai falar, professor, vou ter que usar aquela fórmula enorme com 4 resistências, mas a coisa é mais fácil do que parece, porque a gente pode ir resolvendo por partes, tá? Repara o seguinte, lembra que quando a gente tinha resistências iguais, a gente podia simplesmente pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistências que eu tinha? Aqui de azul eu tenho 2 resistências de 60. Eu posso falar, olha só, eu tenho minha resistência valendo 60, são 2 resistências, a associação em paralelo dessas 2 resistências vai me dar 30 ohm. E eu posso fazer a mesma coisa do outro lado do circuito. Então, essas 2 resistências aqui valem 40. Como eu tenho 2 resistências de 40 associadas em paralelo, 40 dividido por 2 dá 20, certo? Então, eu consigo simplificar mais ainda o meu circuito. E agora, escrever ele da seguinte maneira. Eu tenho uma resistência de 30. Opa, errei o símbolo. Eu tenho uma resistência de 30 e uma resistência de 20. 30 aqui. 20 aqui. E tudo isso ligado na rede elétrica que tem 120 volts.
ok? E agora eu tenho duas resistências em paralelo, eu posso usar aquela primeira fórmula que eu falei, aquele primeiro caso particular, tá? A minha resistência equivalente, ela vai ser igual ao produto, R1 vezes R2, dividido pela soma, R1 mais R2. No caso da minha resistência equivalente, então eu vou ter aqui, ó, 30 mais 20, dividido por 30, ou perdão, é o produto em cima e a soma embaixo, né? Então eu tenho 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Fechamos a conta aqui então, dizendo que a resistência equivalente vai ser 30 vezes 20, 600, dividido por 30 mais 20, 50, né? 600 dividido por 50 vai dar 12, ok? Tem uma associação então de 12 ohms. Não coube aqui, eu vou precisar colocar rapidinho aqui mais um slide em branco, que não tem mais nenhum, né? Deixa só eu adicionar mais um slide, a gente já encerra esse exercício. Descobrimos aqui então que a nossa resistência equivalente vale 12 ohm. Lembra que o exercício perguntava a corrente, né? Então, eu sei que a minha tensão vale 120 volts. Tensão da rede elétrica vale 120 volts e a resistência vale 12 ohm, ok? Se eu jogar isso tudo na lei de Ohm, lembra lá, I é igual a U sobre R. A tensão 120, a resistência é de 12, eu tenho então uma corrente de 10 amperes, ok? Descobrimos aqui qual seria a corrente se eu tivesse a associação da figura 2. Vamos ver se o exercício foi legal. Olha só. Figura 2 registrará uma corrente aí de 10 amperes, ok? Então já chegamos aqui com o gabarito da letra A. Ah, professor, eu sei que eu acertei. Preciso fazer a figura 3? Não preciso. Professor, cheguei no resultado, tomei em dúvida. Faz a figura 3 para garantir que vai dar certo ou não. Eu vou fazer ela aqui, mas eu vou fazer mais rapidinho, porque a gente já sabe que a resposta A é a correta. Tá? Figura 3, então, eu tenho agora 5 lâmpadas, a geladeira, a TV e o ferro de passar. Lembra lá, a lâmpada vai ser 20 ohm cada uma. Vou desenhar o circuito aqui. Ó. Eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5. De 20 cada uma. Tá? Depois eu vou ter a geladeira, que vale 60. 60 aqui, 20 cada uma aqui, que eu esqueci de colocar. Depois eu vou ter a televisão, que vale 40, o computador, aliás, a televisão que vale 40 e o ferro que vale mais 120. Vou colocar aqui, televisão, que vale 40, e o ferro, que vale mais 120, ok? Lembrando que tudo isso está ligado na rede elétrica aí, que está fornecendo uma tensão para a gente de 120 volts. Para resolver isso aqui rapidinho, eu tenho 5 lâmpadas que estão ligadas em que tem 20 ohm cada uma. Para mim associar elas em série é muito fácil, é só somar 5. Então, somando 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, vai dar 100. Ok? Depois eu vou ter aqui a geladeira, que é 60. Eu vou ter o computador, que é 40. E eu vou ter o ferro de passar, que é 120. Aqui, se vocês quiserem resolver duas por vez, dá para resolver também. Tá? Então, pega essas duas, joga na fórmula do produto pela soma, associou, virou uma. Junta com mais uma, joga na fórmula, associou, virou uma. Junto com mais uma, joga na fórmula e por aí vai. Tá? Eu vou usar a fórmula mais direta mesmo. Vamos lembrar lá, então, que 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre a primeira, que vale 100, mais 1 sobre a segunda, que vale 60, mais 1 sobre a terceira, que vale 40, mais 1 sobre a quarta, que vale 120, certo? Eu poderia colocar aqui, então, eu poderia fazer o mínimo múltiplo comum para juntar todos esses denominadores, mas eu sei, não sei necessariamente se vai ser o mínimo múltiplo comum, mas é um dos múltiplos comuns, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, o valor 600. Eu consigo multiplicar o 100 por alguma coisa para virar 600, consigo multiplicar o 60, o 40 e o 120. Tá? Funciona para todos. Talvez tenha algum número menor, mas vindo de cabeça eu já sei que o 600 funciona para todos. Tá? Então eu vou fazer isso com ele. Lembra lá, começando para o 100.
Para mim chegar no 100, para mim fazer o 100 virar 600, eu preciso multiplicar ele por 6. Então eu vou multiplicar por 6 em cima também, aqui apareceu o número 6, certo? Segundo passo, o 60, para ele virar 100, para ele virar 600, eu preciso multiplicar por 10. Então, se eu multipliquei por 10 embaixo, eu multiplico por 10 em cima também. Apareceu o 10 aqui. Depois eu tenho o 40. O 40, para virar 600, eu preciso multiplicar ele por 40 para virar 600, eu preciso multiplicar por 15, certo? Então, eu multiplico por 15 aqui em cima também. Vou colocar o 15 aqui. E aí, o último passo. O 120 para virar 600, eu multiplico ele por 5. Então, vou multiplicar por 5 aqui em cima também, apareceu o 5 aqui. Tá? Voltando agora para a gente terminar de resolver isso aqui. 15 mais 5 dá 20. 20 mais 10 dá 30, mais 6, 36. Então, eu tenho 36 sobre 600. Certo? Lembrando que 1 sobre a resistência equivalente é 36 sobre 600. Então, eu preciso inverter essa fração aqui e eu inverto essa também para calcular a resistência equivalente. Certo? Logo, a resistência equivalente vai ser 600 dividido por 36. Eu posso simplificar ela aqui. Se eu dividir por 6 em cima e embaixo para facilitar a minha conta, olha só. 600 dividido por 6 dá 100. E 36 dividido por 6 dá 6. Certo? Se eu dividir por 2 de novo, para facilitar mais ainda a minha conta, divido por 2 em cima e embaixo, 100 por 2 dá 50, 6 por 2 dá 3, essa conta aqui vai me dar 50 dividido por 3. Tá? Esse é o meu valor aqui em ohm, ok? Eu poderia fazer essa conta, só que divisão por 3, se não dá exata, dá dízima. Então eu vou manter ela aqui na forma de fração mesmo, para não ter que trabalhar com número arredondado. Tá? E aí a gente vai lembrar o seguinte, lei de Ohm, corrente é igual a tensão dividido por resistência. A tensão da rede é 120 e a resistência vale 50 sobre 3. Quando eu tenho uma fração, divisão de frações, o que eu faço para resolver essa conta aqui rapidinho? Eu vou manter o lado de cima do jeito que ele está, é 120, continua 120, e aí eu vou multiplicar pelo lado de baixo trocado. Era 50 sobre 3, vai virar 3 sobre 50. Tá? 120 vezes 3 dá 360. Para dividir isso aqui por 50, posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. 36 por 5 vai dar 7,2 ampere. Ok? Aí a gente volta lá e vai perceber que, de fato, não tem nenhuma alternativa que vai dizer que a questão 3 tem 7,2 ampere. Ok? De fato, então, resposta correta, letra A. Tudo bem? Exercício um pouco maior, né? Mas repara que a questão do tamanho dele é só porque você tem que fazer a mesma coisa 2 vezes. Não é porque a conta fica mais difícil. Você tem 2 circuitos para associar e não um. Por isso ele acaba ficando maior. Beleza? Ficamos por aqui por hoje, então. E é isso aí.